Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Georgiane Lemos. Estou aqui com a minha filha Angélica Zambuja. Olá, tudo bom? E nós estamos aqui hoje à tarde e nós queremos falar com vocês sobre crenças limitantes. O que serão as crenças limitantes, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero perguntar se o pessoal está ouvindo direitinho, se alguém não estiver ouvindo, pode falar que a gente, sei lá, começa a outra live e faz alguma coisa, tá? Depois eu pergunto. Deixa eu esclarecer o que é uma crença limitante. Crença, às vezes as pessoas ligam crença com religião, religiosidade. E não tem nada a ver. Religião, religiosidade, essa crença que eu estou falando hoje, crença limitante, não tem nada a ver com isso, tá? Crença é tudo aquilo que nós cremos, tá? São verdades individuais. Eu tenho as minhas verdades individuais, a Angélica tem as verdades individuais dela e tu tens as tuas verdades individuais, tá? E crença limitante já está dizendo limitação. Então, crença limitante são verdades individuais que nós temos e que estão nos limitando. Deixa eu perguntar, o áudio tá legal? Tá dando para ouvir direitinho? Se vocês puderem falar alguma coisa, assim, aí eu agradeceria só para eu saber se tá dando para ouvir direitinho. Então, deixa eu falar o seguinte, tá legal, obrigada. Então, crença limitante é isso, tá? É tudo o que tu crê, o que nós cremos, que nos limita, tá? E eu descobri, há pouco tempo atrás, uma crença limitante que me dizia assim, ó, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, tá? Era uma crença limitante que estava me impedindo de avançar. Era uma crença limitante que estava me impedindo de estar aqui com vocês, fazendo essa live, inclusive, tá? E fazendo outras, que futuramente estarei trazendo outras lives para falar com vocês. Ah, tá bom o som. Obrigada, Rui. Um beijinho pra ti, amigo. Então, assim, eu já expliquei o que é crença limitante, tá? São as nossas verdades individuais que nós cremos. Numa família, por exemplo, eu e minha irmã gêmea fomos criadas na mesma época, tudo mais. Eu tenho as minhas crenças e ela tem as dela. Eu tenho as minhas crenças limitantes e ela tem as crenças limitantes dela. Assim como eu tenho as minhas crenças fortalecedoras e ela tem as dela. Então isso é muito pessoal, é muito de cada pessoa, tá bom? Eu tinha uma crença limitante, descobri isso no mês passado. Para mim foi a melhor coisa na minha vida ter descoberto essa crença limitante, porque, que nem eu falei, eu estou aqui hoje graças a ter descoberto essa crença, que me limitava e que me impedia de avançar. Ó, eu vou contar pra vocês o que é. Quando eu era criança, eu e minha irmã gêmea sempre estudamos, da primeira à oitava série, sempre, uma lado a lado da outra, sempre. Então, estudávamos juntas, nós lanchávamos juntas, tudo juntas. Ia pro recreio juntas, né? E a nossa situação financeira não era assim, das melhores, não era das piores também, mas também não era das melhores, né? O nosso lanche era tudo muito simples, era banana, maçã, eram frutas, raramente tinha dinheiro para comprar um refri, alguma coisa, tá? Ok, tô chegando lá, tá? O que acontece? Quando nós levávamos, por exemplo, banana, né? Banana, vê aqui, imagina duas bananas, tá? Essa aqui é mais alta que esta, ok? Então, por exemplo, se a minha banana fosse maior que a da minha irmã, aí a gente pegava, cortava essa banana aqui. Então, sobrou isso aqui de banana, né? Daquele pedaço que a gente cortou. E a gente cortava ao meio de novo. Por quê? Porque a banana ia ficar com o mesmo tamanho e aquele pedacinho ninguém ia comer mais que a outra, nem menos que a outra. A nossa preocupação não era que ela vai comer mais que eu. Não, a nossa preocupação era eu vou comer mais que ela. E tanto da minha parte quanto... Ô, Alex, joinha. E isso era tanto da minha parte... Beijo, guria. Ana Paula, um beijinho pra ti. E isso era tanto da minha parte quanto da parte da minha irmã.
Nenhuma das duas queria lanchar mais do que a outra, tá? Aí tu pode pensar assim, tá, mas daí o que tem a ver a crença limitante com isso? Tem a ver o seguinte, que me caiu a ficha, que isso era uma crença limitadora pra mim, que na vida eu entendi que eu não poderia ter nada mais do que a minha irmã, nada. Não poderia ser melhor que a minha irmã em nada. Eu não poderia ter um salário melhor que a minha irmã, entendeu? Eu não poderia ter uma casa melhor que a minha irmã. Então, assim, tudo. Tá entendendo? E isso, ter descoberto isso, pra mim foi o máximo. Por quê? Aí eu penso assim, ó, por que eu quero melhorar de vida financeiramente? Ué, pra ajudar minha família, ajudar meus irmãos, meus pais, minhas filhas, né? Para eu crescer na vida financeiramente também, tudo mais. Então, assim, eu consegui detectar essa crença limitante, que o importante é tu detectar, tá? E eu consegui ressignificar ela. Como que eu ressignifiquei? Eu entendi, quando eu detectei essa crença limitante, de que eu não poderia ter nada melhor do que minha irmã, ou ser, ou fazer alguma coisa. Não que eu queira ser mais que ela, não. Mas eu tô querendo dizer isso para vocês, que isso estava me impedindo de avançar. Então, assim, eu entendi que sim, eu posso viver melhor que ela de repente, posso. Por quê? Porque eu quero ajudar ela também, quero ajudar meus pais, meus irmãos. Então, assim, claro. Será que deu para vocês entender o que é uma crença limitante? É bem real, Milena, isso é bem real. Tá? E aí, conversando com a minha filha, eu descobri que ela tinha uma crença limitante a meu respeito. Eu vou passar agora a palavra para ela, falar para vocês qual que era a crença limitante dela. E eu vou falar para vocês depois como lidar com as crenças limitantes, como detectar, tá? E como a gente ressignificar a nossa crença limitante, tá bom? Então, gente, que eu vou contar pra vocês sobre a minha crença limitante, que eu descobri e consegui lidar com ela já tem uns meses já. Vocês estão ouvindo a Angélica bem? Dá um joinha aí se vocês estiverem me ouvindo, tá? Se eu estiver falando muito baixo, vocês me avisam. Então, eu descobri eu tenho uns 6 meses, mais ou menos, uns 4 a 6 meses, que eu tinha uma crença limitante no meu casamento. Eu já vinha percebendo que tinha alguma coisa errada, tá ouvindo? Que tinha alguma coisa errada no meu casamento e tinha a ver muito comigo, né? É muito comum a gente começar a botar a culpa no outro, então às vezes eu botava a culpa no meu marido, mas eu comecei a perceber que estava errado era comigo, porque estava tudo bem e de repente eu ficava irritada, eu ficava estressada e eu virava a cara e eu fazia de uma forma que as coisas não ficassem tão bem. E eu comecei a pensar sobre isso, porque que isso estava acontecendo. Chegou um momento que eu fiquei com muita raiva do meu marido, aquela questão de você amar a pessoa e querer a pessoa perto, mas quando ela está perto você fica com raiva, né, não suporta. E eu fui investigar sobre isso e eu acabei percebendo que eu tinha uma crença limitante com relação à minha mãe. Mas a minha mãe nem sabia disso, porque era uma coisa muito interna minha, era uma coisa muito minha. E eu o que eu entendi foi o seguinte: a minha mãe teve um casamento um pouco complicado, um pouco difícil, né? E pra mim, a forma que eu entendi isso foi que ela sofreu muito no casamento dela. Então eu achava injusto eu conseguir ser feliz com muita facilidade no meu casamento. E por isso, sempre que as coisas estavam bem, eu ia lá e fechava a cara e ficava meio de mau humor. Porque na minha concepção, a minha crença limitante é que não seria justo eu ser feliz com o meu casamento, sendo que a minha mãe não foi com tanta facilidade assim. Então eu me sabotava, essa era a minha crença limitante. E perceber isso foi muito doloroso, chorei muito, mas foi muito libertador também. Esse é o que eu venho compartilhar com vocês. Então, gente, vocês viram como que as crenças limitantes, elas atuam na vida da gente? E às vezes a gente nem sabe que elas têm. Oi, mãe, tudo bom? Um beijinho pra ti, mãe. Ó, quero falar pra quem está entrando agora. Depois, essa live vai estar gravada, vai ficar ao vivo. E aí vocês podem voltar e assistir desde o início, tá? A gente recém começou, faz uns pouquinhos minutinhos, tá bom? Milena, é verdade, é verdade. E tem muitos outros assim que a gente nem se dá conta que as crenças estão nos limitando, tá? Então, assim, e se a gente não procura essas crenças, elas vão nos limitar enquanto que a gente não as encontrar, ok?
E olha só, casamentos que nem o dela. De repente, casamentos podem ser desfeitos por causa de uma crença limitante. A pessoa pode nunca dar um passo na vida, nunca se sentir confortável, nunca se sentir segura. Gente, o que tem de pessoas que precisam... eu vou fazer esse curso, aí eu vou fazer mais outro curso, porque esse curso aqui não foi o suficiente, tá? Não, mas eu preciso fazer mais um terceiro curso, que é para dar uma base nos outros dois. Tem gente que vive a vida inteira fazendo curso, por quê? Não é a falta de conhecimento. O problema não é que não entende. O problema é que a pessoa não se sente capaz de avançar, de pegar aquele curso que fez e não, eu vou deslanchar agora com esse curso. E por quê? Porque tem uma crença limitante que está te mostrando que tu não é capaz, que tu não pode fazer, entendeu? Eu falava com meu namorado há uns meses atrás, eu dizia assim, amor, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que eu posso chegar aqui nesse patamar, mas eu não me sinto capaz. Eu não consigo me ver, eu não consigo me ver 100% ali, entendeu? Porque a minha crença limitante, e graças a Deus eu descobri essa crença limitante, tá? E tenho outras que já detectei também, semana retrasada, fazendo o processo de coaching, eu detectei, e tem outras que ainda vou detectar, tá? Então, assim, as crenças limitantes, elas são inconscientes. Nós não sabemos que as temos e não sabemos quais que nós temos, tá bom? Então, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, assim. Eu vou falar para vocês, então, agora os 4 passos que é pra gente conseguir triunfar sobre as crenças limitantes. Primeiro, a gente tem que detectá-las. Nani, como é que eu vou detectar uma crença limitante? Tu pega um papel. Primeiro tu pensa, o que está me limitando? Eu vou dar um exemplo. Dinheiro, tá? Vamos dar um exemplo de dinheiro. Eu entendo assim que dinheiro nunca me sobra. Então, assim, isso é uma crença limitante, tá? Dinheiro pode. Uma coisa que eu percebi, né, que foi o que me fez ver que não estava certo, foi no casamento. Porque o que me limitava a ser feliz, o que me limitava a conseguir ter uma relação saudável. E isso foi uma coisa que me fez prestar atenção que não estava certo, né? Então, quando tem algum obstáculo, alguma coisa que faz a gente prestar atenção, já é uma forma de conseguir identificar, né, a crença limitante. Então, tu vai pegar um papel e vai anotar. Eu vou dar um exemplo do dinheiro, tá? Mas cada um tem a sua crença limitante, tá bom? Exemplo do dinheiro. Então tu vai identificar. Já identifiquei, minha crença limitante é dinheiro. Eu acredito que nunca me sobra dinheiro, então eu acredito que não sou capaz de juntar dinheiro nunca na minha vida. Nunca vou conseguir economizar, nunca vou conseguir poupar, ok? Tá certo, tu já identificaste. Então agora nós vamos encontrar a causa da crença limitante. Se é dinheiro, possivelmente procura um pouquinho na tua infância. Como que era a tua vida? Muito difícil, situação financeira muito complicada, pediu alguma coisa pro pai e pra mãe, nunca tinha dinheiro. Hoje não tem, hoje não pode, o dinheiro ainda não entrou, então o dinheiro tá pouco. Qual que é na mente da pessoa, da criança, que depois vai crescer e vai se tornar esse adulto, qual que é a mensagem que ele entende? Dinheiro nunca sobra, dinheiro nunca dá pra nada, o normal do dinheiro é faltar, tá? Então, nós já encontramos a causa. Tá, então, nós não estamos culpando o passado, tá? Quero deixar bem claro. Não vai agora começar a olhar para o passado e culpar teu pai e tua mãe porque nunca tinha dinheiro. Aquela era a vida que eles aprenderam a usar. Tu está aprendendo a usar um outro tipo de vida, tá? Então, o conhecimento que nós temos, nós não podemos exigir das pessoas que não têm esse conhecimento, entendeu? Então, a minha intenção aqui não é, porque o meu passado era assim, ficar chorando também as pitangas, assim, se sentindo uma vítima, coitadinho, não. Minha intenção não é essa. Minha intenção é fazer tu olhar para o teu passado, detectar o que tu acha que trouxe essa crença limitante em relação ao dinheiro e ver o que isso e ressignificar essa crença, porque tu não vai conseguir desfazer essa crença, mas tu vai conseguir ter uma nova visão em cima dela, tá? Então, aí tu escrever num papel, minha crença limitante em relação a dinheiro, porque quando eu era criança, nunca sobrava, biriri, bororão, patati, patatá. E eu entendo que não é possível economizar, tá? Então, assim, agora nós vamos substituir a crença limitante por uma crença fortalecedora. Como podemos fazer isso?
Vamos escrever num papel que antigamente eu tinha uma crença limitante de que o dinheiro nunca dava para nada. Agora eu entendo que tá? Tu, no caso, é tu pensando, eu tenho a possibilidade de mudar essa ideia, começar a ver em que eu estou gastando muito o meu dinheiro, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, no ano passado, Jesus Cristo, eu estava gastando em torno de uns R$600 só em maquiagem por mês. Mais R$800 em passeio por mês. 1.000 e tantos reais aí, gente, sem necessidade, tá? Então, tu para e tenta entender onde que tu tá gastando muito o teu dinheiro. Pra por quê? Porque essa tua crença limitante de que o dinheiro não sobra, é ela que faz tu gastar muito. Pra reafirmar a crença limitante. Pra tua crença limitante se alimentar, o teu mindset é tua mente, é o teu jeito de pensar, teu mindset ele já está formado de que o dinheiro não vai sobrar. Então, mesmo que o dinheiro vai sobrar, tu vai dar um jeito de gastar esse dinheiro, entendeu? Isso é tão forte, que se tu ler o livro O Segredo da Mente Milionária, é um livro perfeito, maravilhoso. Eu li ele, terminei de ler uns 2 meses atrás. Eu indico para todo mundo, porque é muito bom, abriu muito a minha mente. Se tu ler esse livro, tu vai entender o seguinte, tu vai ver ali, que tem pessoas que ganham na loteria, na Mega Sena, tem pessoas que ganham na Mega Sena, ganham milhões de dinheiro, não dá um ano, a pessoa perdeu tudo. Por quê? O mindset dela está programado para ela viver naquele patamar. Se a minha mente está programada para viver com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dali eu não vou, eu posso ganhar mais que isso aqui, tá? Aqui é os 3.000, eu posso ganhar mais. O que vai acontecer? Eu vou gastar em coisas, em besteira. Eu vou emprestar para pessoas que eu sei que não, que lá no fundo eu sei que nunca vão me devolver. Eu vou investir em coisas que eu sei que eu vou perder, que inconscientemente eu sei que eu vou perder. Tá dando para entender o que eu tô querendo passar? Isso é crença limitante em relação a dinheiro. Entendeu? Tem várias áreas, todas as áreas. Não, tem várias áreas, mas o que eu digo assim, eu estou falando em relação a dinheiro, tá? Tem sobre várias áreas. Na saúde, no amor. Em tudo, em todas as áreas, em várias áreas. Que bom, a Vera já conseguiu se libertar. Excelente. Tá, então, tu vai fazer isso. Tu vai primeiro identificar a tua crença limitante, tá? Tu vai encontrar a causa, vai olhar lá na tua infância, ou então às vezes não é na infância não, tá? Às vezes a tua crença limitante ela é mais recente também, ok? Tu vai substituir essa crença limitante por uma crença fortalecedora, ok? E tu vai tornar essa crença fortalecedora um hábito. Como que tu vai tornar ela um hábito? Porque não adianta nada tu entender e tu não ficar lembrando dela. De vez em quando tu tem que voltar e lembrar. Não, eu sou capaz de economizar dinheiro sim, eu sou capaz de poupar, eu sou capaz de investir, o dinheiro vai começar a sobrar, porque eu sei que eu vou olhar agora para o meu plano, para a minha planilha. É sempre bom ter uma planilha, tá? Se tratando em relação a despesas de dinheiro, essas coisas assim, é bom ter uma planilha. Porque eu vou olhar para minha planilha, eu vou ver onde que eu estou gastando muito e vou começar a gastar menos, tá? E aproveitando para que estamos falando de dinheiro, as pessoas têm essa mania assim, vai receber um aumento de salário, vai receber uma promoção no emprego, seja lá o que for, vai vir um dinheiro a mais. O que a pessoa já faz? Lista. Aí eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que comprar não sei mais o que, não é? Ou seja, o aumento que tu vai ter, tu não vai ter, porque tu já tá predestinado a gastar, ele já vai nascer morto. O que tu tem que fazer? Eu vou receber tanto, então eu vou economizar tanto. É como se eu não estivesse recebendo esse tanto aqui, Se tiver conta para pagar, liquida tuas contas o quanto antes, e aí tu começa a investir o tanto que veio a mais, tá? Porque se for assim, nunca vai sobrar o dinheiro. Isso é uma forma de pensar, é uma forma de tu entender como que tu vai lidar com o dinheiro, tá? E, então, assim, já mostrei pra vocês como que a gente lida com as crenças limitantes, vai escrever elas no papel e vai ressignificar, dar um novo significado, tá? Então, eu detectei a minha crença limitante em relação à minha irmã gêmea, que a coitadinha nem sabia que eu tinha crença limitante, nem eu sabia, né? Fiquei sabendo no mês passado.
E eu ressignifiquei minha crença limitante. Não, eu posso sim ganhar mais que a minha irmã, eu posso ter uma vida de repente melhor que a dela sim. Também porque a minha intenção é ajudar os meus irmãos, meus pais, minhas filhas, tá? E estou aqui à disposição, tá? Eu trabalho como coach. Se alguém quiser ajuda com crença limitante, me procura. Eu tenho pacotes de coaching para oferecer para vocês. Pagamento à vista ou pagamento no cartão, o que ficar mais fácil para vocês, tá bom? E o que mais? E estou abrindo agenda agora para junho, tá? Para junho eu tenho apenas 3. Tá falhando, né, a internet. Para junho eu tenho só mais 3 vagas na minha agenda, tá? Então, se alguém tiver interesse, pode estar me procurando. Eu vou deixar aqui o meu telefone celular. Quem quiser que eu avise nas próximas lives, que eu vou estar fazendo live, é só me mandar um WhatsApp que eu vou te colocar na lista de transmissão. O DDD 34, telefone 98866 9474. Certinho? E quem entrou agora, volta. Agora eu vou salvar essa live, tá? E vai ter a opção de poder assistir desde o início. Certinho? A Vera disse que descobriu agora mais uma crença limitante. Qual que foi? Qual foi? Tu quer falar sobre ela, Vera? Tu quer falar sobre essa crença limitante que tu descobriste? Quer, ou de repente, mostrar pra gente o que foi? Tu prefere não falar nada? Olha, eu vou continuar um pouquinho o meu relato e enquanto isso, se você quiser se falar, você compartilha com a gente. Que tem um delay de uns 30 segundos, né? Uhum. E outra coisa, quando a gente descobre qual é a crença limitante, não é que o problema resolveu, né? A gente tem que continuar trabalhando em cima disso, que nem você falou, tem que botar uma crença positiva em cima e fortificar ela. No meu caso, o que eu fiz? A minha crença limitante era que eu não poderia ser muito feliz no meu casamento, né? Porque minha mãe não foi feliz, então eu não poderia ser. E no caso, o que eu coloquei por cima é que se eu fosse feliz no meu casamento, isso ia fazer a minha mãe feliz, como se tivesse dado a sensação de que teve um dever cumprido, né? E então essa foi a crença fortalecedora que eu coloquei por cima. Mas mesmo assim, volta e meia, eu percebia que eu estava repetindo aquele processo de fechar a cara e ficar emburrada. E eu tinha que voltar atrás e fortalecer a crença e botar a crença fortalecedora em cima. Então, não é você descobrir a crença limitante que o seu problema está resolvido, tem que trabalhar em cima disso, tá? E nesse momento é bom você procurar um terapeuta, procurar um coach para te ajudar a lidar com essa situação, né? Caso você não esteja conseguindo sozinho. Mas o principal é descobrir as crenças limitantes. Eu acho que trabalhar em cima delas é quase que natural, né? O principal mesmo é você conseguir descobrir o que está te limitando. Até porque elas são inconscientes. Nós nem temos noção de nós as temos. Uma outra crença limitante que eu descobri semana passada, muito engraçada. Olha, eu só consigo fazer casa pequena, que eu só consigo trabalhar com pouco dinheiro. Essa foi tua crença limitante. Isso aí, Vera, agora tu já pode começar então a trabalhar sobre isso para te poder fazer casas maiores, para te poder lidar com mais dinheiro. Nossa, show de bola. Excelente. A Ana Paula, minha crença limitante é que quando me acidentei não conseguiria voltar a trabalhar. Ótimo. Nossa, muito bom, Ana Paula. É isso mesmo. E tu viu? Isso não foi uma coisa da tua infância, foi uma coisa de agora, talvez alguns anos atrás. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A Vera gosta de construir casas. É isso que eu quero que vocês entendam. As crenças limitantes não estão ligadas somente à nossa infância. Não. Elas estão ligadas a nós, à nossa vida, às pessoas que estão ao nosso redor, às coisas, sentimentos. Então, são as coisas que nós acreditamos e que nos limitam. E é ótimo quando a gente as detecta, porque a gente sabe que pode fazer alguma coisa em cima disso. Por exemplo, que eu ia falar, a outra crença limitante minha, que eu detectei semana passada no processo de coaching, foi... Eu falei assim, pra minha coach, eu disse pra ela, eu tenho que ler o livro assim, eu leio o livro e vou grifando de amarelo, tá? Depois que eu leio todo o livro, eu volto lendo só o que eu grifei de amarelo e vou lendo o que eu entendi e vou escrevendo. Eu preciso escrever pra ela. Eu preciso escrever, porque senão não entra na minha mente. Então, eu preciso escrever o que eu
entendi. Aí caiu na mesma hora a minha ficha. Gente, isso é uma crença limitante minha. Por quê? Porque quando eu era criança, eu estudava assim, ó. Na escola era um caderno pra escola. Aí chegava em casa, passava as matérias a limpo. Então eu criei na minha cabeça essa crença limitante de que eu só vou aprender depois que eu escrever passando a limpo. Olha só que doideira! E isso daí me atrasava demais a minha aprendizagem. Atrasava demais. Então, só de eu ter detectado, eu ainda estou trabalhando em cima dela, tá? Porque eu recém a descobri semana passada, segunda-feira agora que eu descobri. 5 dias atrás. Então, assim... Volta e meia você vai se pegar escrevendo. Não precisa. Volta e meia eu vou me pegar escrevendo e vou dizer, gente, não tem necessidade disso não, eu já aprendi. É só uma crença limitante que eu acreditava que eu só ia aprender depois de escrever. Então, não é assim. Gente, eu quero dizer pra vocês que eu agradeço, tá? A presença de vocês aqui de coração, de todo o meu coração. E o que eu puder fazer, eu vou trazer mais conteúdos pra vocês. Quando a Angélica quiser estar comigo, vai estar sempre. E vou trazer mais conteúdos pra vocês em relação a isso, porque a minha amiga Cláudia Regina me pediu umas dicas. Claudinha, um beijo pra ti, guria. Pediu umas dicas de coaching e eu tô aqui passando essa dica, tá? E eu vou deixar um beijo pra vocês e um bom final de semana. Deus abençoe vocês, tá?